Senhor, do profundo da sua alma, faça isso, coloca para fora, tá bom? Amém? Sinta-se bem na casa do Senhor e abra o seu coração, porque o Senhor estará falando conosco através da sua palavra. Eu creio que o Senhor fala por sua palavra. Quantos aqui acreditam? Amém? A Raquel nos trouxe uma porção da palavra tão importante. Deus abençoe a sua vida, Raquel. E eu quero ministrar também aos corações de vocês sobre a parábola dos dois servos. Amém? A parábola dos dois servos foi esse texto que o Senhor revelou ao meu coração ontem à noite. Eu passei algum tempo escrevendo esse sermão e eu quero ministrar ao seu coração nesta noite, se você me permitir. Mateus capítulo 24, versículos 45 ao versículo 51, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Vai de encontro a cada coração, abençoa, Deus, de uma maneira especial. Nós precisamos ouvir a tua voz. Por isso nós clamamos a Ti neste momento, Senhor. Abre a porta da Tua palavra e alcança cada um, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, poder sentar com inteira reverência. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa? O Senhor constituiu sobre a sua casa. Diga comigo: a sua casa. A sua casa. Observe que a preocupação do texto da parábola dos dois servos, a preocupação, o que mais se destaca no texto é a preocupação do Senhor com a sua casa. Amém? Com a sua casa. Observe que ele diz, observe que ele diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Existe uma grande preocupação do Senhor sobre a sua casa. É interessante que ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Isso indica que ele constituiu servo fiel e prudente para cuidar da sua casa. Ele diz: para dar o sustento a seu tempo. Glória a Deus. Observe que o Senhor constituiu servos para cuidar de sua casa, mas não especifica os tais servos. É interessante isso. O Senhor não especifica os tais servos. Antes ele pergunta, antes ele questiona: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Observe que ele não especifica, mas ele pergunta, questiona: quem é, pois? É interessante que ele menciona as qualidades dessas pessoas como fiéis e prudentes. Amém?
mas não diz especificamente quem são tais pessoas. Por que você acha que o Senhor faz assim? Ele não especifica quem são tais pessoas, mas ele menciona as qualidades dessas tais pessoas. Logo nós entendemos que quem se encaixa nesse padrão, fiel e prudente, são essas pessoas que o Senhor conta para dar o sustento na sua casa ao seu tempo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Será que você consegue encontrar em você essas qualidades de fiel e prudente? O Senhor não menciona nomes, e isso é lindo. Quando ele não menciona nomes, né? Quando nós traduzimos quem, a locução pronominal indica quem quer que. Pessoa não determinada, qualquer um que se disponibilizar. Quando ele não menciona nomes, especifica nomes, isso indica que a cada um que se achegar e que se colocar como fiel e prudente para com a sua casa, é aceito e constituído por ele. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Você entendeu? Significa que qualquer um que chegar e se disponibilizar a fazer, se disponibilizar com a qualidade de fiel e prudente, é esse mesmo que o Senhor constituiu, aleluia. E isso não dá para questionar, sabe por quê? Olhe para mim aqui, quem escolhe é Ele, quem conhece é Ele, somente Ele sabe, aleluia, o que se passa no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, o Senhor sabe, aleluia. Quando ele destaca as qualidades fiel e prudente, ele está dizendo: eu sei medir essas coisas, eu sei medir tais coisas, aleluia. E ele conta com aqueles que são fiéis e prudentes para dar o sustento à sua casa, porque o texto está revelando para nós duas coisas, dois servos, o bom servo e o mau servo. Observe que a parábola dos dois servos, ela está especificando a existência de dois servos na casa do Senhor. O bom servo, aquele que é fiel e prudente, e o mau servo, aquele que é infiel e imprudente. O oposto de todas as qualidades que o Senhor citara. O alvo, certamente, que é a casa, o cuidado com a casa. O alvo principal do Senhor é o cuidado com a casa. É na casa que ele está preocupado, é com a casa que ele está de olho, ele está observando a casa, ele está percebendo a sua casa, ele está preocupado com a sua casa, aleluia. E com a sua casa ele diz: eu conto com aquele que é fiel e prudente. E ele questiona: quem é o servo fiel e prudente? Aleluia, glória a Deus. Nós podemos parar e analisar, nós podemos nos colocar. O Senhor espera de cada um que se disponibilize para isso. Ei, escuta aqui, presta bem atenção. O Senhor procura aquele que se disponibiliza. Quem é, pois, sem especificar, é porque ele está aberto, esperando, aguardando a todos quantos se disponibilizarem para manter o sustento da casa do Senhor, aleluia. Logo nós entendemos que a casa do Senhor, para existir, para caminhar, para fluir, para desenvolver, o Senhor conta com servos fiéis e prudentes que irão ministrar sobre a sua casa, que irão conceder o sustento para a sua casa. Logo nós entendemos de onde é que vem o sustento para a casa daquele servo fiel e prudente. Você pode dizer glória a Deus? De onde vem o sustento para a casa do Senhor? Do servo fiel
e prudente. São desses que vem o sustento para a casa do Senhor. Aleluia. Pastor Luciano, não é Deus que manda tudo? Olhe para mim aqui. Deus vai usar a tua vida se você permitir. É isso. Quem é, pois? É como ele disse para o profeta Isaías, ele mostra todo o contexto de Israel para o profeta. Olha aqui para mim, ele mostra todo o contexto, ele mostra toda a necessidade, ele revela ao profeta. O texto vai dizer que ele mostrou a condição de pecado, de destruição, de decadência espiritual de Israel. Depois o Senhor se coloca, eu vou conjecturar para você entender, depois o Senhor se coloca diante do profeta Isaías como um homem, fala com outro homem, se coloca diante dele e olha para Isaías e diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tinha que partir de Isaías a atitude, tinha que partir dele a atitude. O Senhor poderia muito bem impor a Isaías, dizer: rapaz, você tem que ir, mas Deus não é assim. Se você não quiser contribuir, você não precisa contribuir. Se você quiser ficar com a mão fechada para o sustento da casa do Senhor, Deus não vai te obrigar, porque Ele conta com servos fiéis e prudentes para fazer a sua obra, para o sustento da sua casa. Você está entendendo esta palavra? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor não me revelou ontem à noite esta palavra do nada. Não, tem um propósito no Senhor. Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Se permita que Deus venha falar contigo. Ele traz, Ele mostra, aleluia, Ele faz com que vejamos os detalhes, as necessidades. E Ele olha para Isaías e diz assim: quem é que eu vou enviar? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu fico vendo Deus e o profeta Isaías, e Deus olha assim e demonstra a preocupação de Isaías. Olha isso, como é que está Israel. Olha só, está mal, está podre, do pé à cabeça, está enfermo, está doente, com uma ferida incurável. Está complicado Israel. Isaías chora, Isaías se espanta, Isaías fica extasiado com aquilo, com aquela visão, com aquela manifestação, aquela revelação do Senhor. E de repente Deus olha para Isaías e diz assim: e aí? Quem é que eu vou enviar? A quem enviarei? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Isaías olha para o Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, com o coração queimando, com o coração ardendo. Levante a sua mão, receba esta palavra no nome de Jesus. Se o teu coração arde pela obra de Deus, então cumpra o chamado de Deus para com a sua vida. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Deus chamou você para fazer a sua obra, Deus escolheu você para fazer a tua obra. Ele está nesta noite perguntando: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu? Aleluia. Eu estou orando pedindo: Deus, manda servos fiéis e prudentes para esta obra. Aleluia. E Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele sabe como fazer, Ele vai dar possibilidades. Aleluia. Bendito seja o Senhor, porque é Ele que faz. Quantos acreditam? Diga amém. Versículo 45 diz assim: a liberdade para ser um bom servo. Aqui que está a grande questão. Olhe para mim, nós temos a liberdade diante de Deus de ser um bom servo ou ser um mau servo. Nós temos liberdade para isso, pastor Luciano? Temos, absolutamente. Olha o que o texto diz, versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao teu tempo? A liberdade é concedida a todos que façam as suas escolhas. Aquele que se disponibiliza possuirá características divinas. Preste atenção que eu vou revelar isso para você. Ele dá a liberdade para todos nós escolhermos ser bons ou servos fiéis e prudentes, ou ser mau servo. O Senhor dar a liberdade inteiramente para você escolher, e Ele aguarda,
Aquele que resolve ser um servo fiel e prudente, o texto vai dizer que Deus vai disponibilizar para você características divinas. Olha aqui para mim, característica divina. Quando você se disponibiliza, Deus está falando, quem é, pois? Quer dizer, qualquer um que se disponibilizar, o Senhor vai te receber. E quando você se disponibiliza e Ele te recebe, você vai receber do Senhor características divinas para fazer a sua obra. Você pode receber isso aí, em nome de Jesus? E as características divinas, Ele revela no texto: fidelidade, fiel e prudente. Fidelidade e prudência. Olhe para mim aqui, por favor. Fiel ou fidelidade são características do próprio Cristo. Por isso eu disse, características divinas, características do próprio Cristo, ou que imitam o próprio Cristo. Os textos sagrados vão dizer que Ele em tudo foi fiel. Olhe para mim, fidelidade é característica do próprio Cristo. Significa que você vai começar a produzir em você características divinas, aleluia, para que a obra de Deus seja realizada. Oh glória! Sabe por quê? Quem vai te impulsionar a partir daí é o Espírito de Deus, aleluia. Porque se você diz, eis-me aqui, Senhor, Ele vai te arrebatar, Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai te dar possibilidades, Ele vai te fortalecer, e Ele vai agir no seu interior para que a sua obra seja feita através da sua vida, por meio da sua vida, saindo da sua vida para a honra e para a glória do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Característica divina, fidelidade. Ele foi fiel até o fim. Pastor, nós podemos imitar a Cristo sendo guardiões da fidelidade para fazer a vontade do Pai? Sim ou não? Ei, preste atenção aqui. Nós podemos imitar a Cristo sendo guardiões dessa característica divina de fidelidade? Sim, podemos ou não. Você escolhe. Ei, preste atenção. Você nunca vai ter a possibilidade na eternidade de olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor me obrigou a fazer tal coisa. Não, jamais. Jamais. Olhe para mim. Jamais isso vai acontecer da parte do Senhor. Aleluia. Se você permitir que Ele faça e use a tua vida, Ele usará a sua vida. Se você não permitir e nem der possibilidades a Ele, Ele não vai te obrigar absolutamente nada. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aleluia. Você quer ser um guardião da fidelidade para fazer a vontade do Pai? Aleluia. Ou você não quer ser um guardião do atributo divino da fidelidade para fazer a vontade do Pai? A escolha é sua. Amém? A escolha é inteiramente sua. É você quem vai decidir. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Podemos ser infiéis mesmo estando dentro dos átrios da casa do Senhor? Sim. Olha o texto. Um bom servo e um mau servo. Aonde eles estão? Diga comigo, dentro da casa. Diga comigo, dentro da casa. Aonde onde encontra-se o enredo do texto? Dentro da casa. Aonde o Senhor aponta quem? Ei, meu irmão, Deus é incrível. Se Deus apontasse alguém iria dizer, está vendo? Deus aponta, mas Ele não aponta, Ele não cita nomes, sabe por quê? Ele conhece o teu íntimo e o meu íntimo. Não dá para enganar o Senhor. Ele sabe da tua fidelidade, Ele sabe da tua sinceridade, Ele sabe da tua fidelidade. Ele conhece você, aleluia. Você pode levantar a mão e dar glórias a Ele, porque Ele te conhece. Podemos ser infiéis estando dentro dos átrios? Podemos?
Pastor, não devia nem estar dentro dos átrios. Está vendo como Deus é diferente de você? Está vendo como Deus é diferente de mim? Deus é Deus, aleluia. É infiel. Dentro dos átrios o Senhor diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Mas, presta atenção, mas para o mau servo, quando ele vier, meu Deus, é interessante que nós usufruímos dentro da nossa mordomia, presta atenção, dentro da nossa mordomia, nós usufruímos da paciência de Deus, nós usufruímos da misericórdia de Deus. E o que é que o texto diz? Mas se o mau servo que está dentro da minha casa, que está experimentando dos meus átrios, mas se o mau servo estando dentro da minha casa, fazendo aparentemente a minha vontade, começar a espancar, começar a viver bebendo, se banqueteando com os glutões, com as bebedices, o Senhor virá e recompensará a sua parte com os infiéis, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É interessante que nós, olha para mim, nós temos a falha de pagar para ver, porque as Sagradas Escrituras nos revela de antemão, já para que você não diga assim: Deus não me avisou. A gente paga para ver. Você percebeu isso? Percebeu que o mau servo paga para ver. Ele vai até a igreja, presta atenção, ele vai até a igreja e diz assim: olha, aquele que é fiel e prudente é com esse que eu conto, porque ele vai dar o sustento ao seu tempo para a minha casa. Porque o alvo dele a princípio agora não é o servo fiel e prudente, nem muito menos o mau servo, mas sim a sua casa. Você percebeu? O alvo dele é para que a sua casa permaneça. O alvo dele é para que a sua casa continue avançando, continue caminhando. Esse é o alvo dele. Porque ele aguarda lá no final, na recompensa. Lembra da recompensa? Ele recompensará, aleluia. Ao mau servo também, pastor Luciano? Sim, o texto diz: ele o lançará para as trevas interiores e ali haverá pranto e ranger de dentes, e não dá mais para voltar. Isso é recompensa? Também é recompensa. Nós temos duas maneiras de sermos recompensados por Deus. Fique atento com isso aqui, por favor. Duas maneiras de sermos recompensados pelo Senhor. De uma boa maneira, como guardiões de atributos divinos, como imitadores de Cristo em nós mesmos, sendo fiel até o fim. Deixa eu enfatizar a minha tônica: sendo fiel até a morte, morte de cruz, morte de maldição. A pior morte que era naquela época era na cruz, e o Senhor foi fiel até a morte, morte de cruz. E você não consegue ser fiel sem morrer, sem ser pregado no madeiro? E olhe para mim, a casa de Deus é o alvo. Oh, aleluia. É a casa, ele está preocupado com a sua casa. Ele fala relacionado à sua casa. Ele nos impulsiona, porque ele está olhando para a sua casa. Ele está vendo que está precisando. Ele está vendo, ele está mostrando. É como ele faz com o profeta Isaías. Olha, vou conjecturar para você entender. Olha, Isaías, dá uma olhada na minha casa. Não tem a fachada, está escuro lá fora. As pessoas vêm porque já sabem onde é, mas não dá para enxergar de longe. Olha, Isaías, dá uma olhada nisso daí. Isaías olha e fica pasmado. E o Senhor está dizendo assim para Isaías: quem é que vai fazer? Quem é o servo fiel e prudente? Quem é um servo fiel e prudente, que dará o sustento a seu tempo para a minha casa, ao seu
tempo. Sabe quando é o tempo? É quando Deus dá possibilidade para você. Levante a sua mão e receba em nome de Jesus. Sabe quando é o tempo? É quando Deus abre a porta e te abençoa. Aí você tem que olhar para a casa do Senhor, se lembrar da casa do Senhor. Ao invés de ser egoísta, seja guardião da fidelidade de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Seja fidelidade, seja guardião da fidelidade de Deus. Aleluia, porque o Senhor está de olho naquele que é fiel e prudente. Pastor, Deus, mas eu tenho que comprar um carro. Deus, mas eu tenho que trocar de carro. Deus, mas eu tenho que pintar a minha casa. Deus, mas eu tenho que fazer isso. E Deus está olhando para a sua casa e dizendo: a quem enviarei? Quem é que vai fazer? É o pastor? O pastor não foi chamado para isso. O pastor foi chamado para pregar o evangelho. O pastor foi chamado para anunciar a palavra. O sustento da casa não é para os pastores, e sim para aquele que é fiel e prudente. Você está entendendo? Diga amém. Você está entendendo esta palavra? O Senhor revela duas classes de pessoas que estão participando, usufruindo dos seus átrios. É bom estar nos átrios de Deus? Sim. Você se sente protegido. Você se sente amparado. Você ouve uma palavra poderosa que em nenhum lugar do mundo você encontra assim. Você ouve Deus falar com você e o seu coração arde. Aleluia. Isso são atributos e coisas divinas que só encontra na casa de Deus. E o Senhor está preocupado com a sua casa. E Ele quer usar a tua vida. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo lá dos Estados Unidos, lá de outros estados, você que está me ouvindo, Deus quer usar a sua vida. Aleluia. Ele está dizendo quem é o servo fiel e prudente, porque a minha casa está faltando alguma coisa. Eu tenho certeza que o Senhor já falou ao teu coração, senão eu não estaria pregando esta palavra aqui nesta noite, senão Deus não teria me revelado esta palavra. Eu estou pregando o texto bíblico. 2 tipos de pessoas que fazem parte do átrio da casa de Deus, mas um não se preocupa com o sustento da casa, o outro se preocupa com o sustento da casa, mas o outro não. Quando um se preocupa e o outro não, a obra vai pela metade. Você entende? Entendeu aí? Diga amém. E se a obra vai pela metade por causa de você, o que diz o texto? Mas se o mau servo for sair para as bebedices, para as baladas, é interessante que ele vai para as baladas e volta para a casa do Senhor. Olha isso. É interessante que ele espanca os seus conservos, os seus empregados, e ele volta para a igreja. Aí, olha para mim, imagine esse camarada, ele tem dinheiro, porque o texto diz que ele vai lá, espanca os seus conservos. É um cara que tem condição. Ele não pode dizer, eu não posso fazer. Não, ele tem condição de fazer. Mas ele vai lá, espanca os seus conservos. Deus é lindo. Aleluia. E depois ele vem para a casa de Deus, senta e fica bonitão lá. O Senhor, está de olho nele. E não fala nada. Deixa lá. Vai lá, santo. Vai tratando as coisas de Deus como que se não está nem coçando aqui no meu cotovelo, pastor Luciano. Você olha lá, está escuro e você não faz nada. Deus está de olho em você. Pastor Luciano, o senhor está pregando isso por quê? Porque eu sou pastor e Deus me chamou para pregar a sua palavra. Você está ouvindo a voz de Deus? Diga amém. Podemos ignorar a casa do Senhor como se ela não precisasse de ser sustentada? Você escutou o que eu disse? Podemos ignorar a casa de Deus como que se ela não precisasse ser sustentada? Sim, podemos. Tem pessoas que se comportam assim, não, casa de Deus, Deus toma conta. Deus tomar de conta.
Tem um termo aí da Bahia, né? Deus tomar de conta, Só que Deus conta com você para tomar conta. Entendeu? Diga amém. Deus conta com você para tomar conta da sua casa. E nunca é demais. Você entende o que eu estou dizendo? Nunca é demais para a casa de Deus, porque a obra de Deus tem valores eternos. Você entende e reconhece isso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A obra do Senhor tem valores eternos. Seja qual for a fortuna que você consiga alcançar nessa vida terrena, a obra de Deus, a obra da casa do Senhor tem valores para a eternidade, tem valores que nunca, jamais acabará. Os valores são eternos. Aleluia. O melhor lugar de você investir é na casa de Deus. É o maior investimento da sua vida, é ganhar almas para o reino dos céus. A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha almas para Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Abre o seu coração, deixa eu pregar para você. Prudente é outra qualidade. Podemos ser guardiões da prudência? Se quiser, sim. Se não quiser, não. Percebeu como é na igreja? Não adianta você dizer: o pastor impõe as coisas. Não. A palavra de Deus alerta. Abre o olho. Mas impor, se você não quiser ser guardião da prudência, não, é indiferente para Deus. O que é prudente? É aquele que se esquiva do perigo, aquele que demonstra cautela, aquele que é ajuizado, aquele que tem hábito de se precaver. Olha isso. Prudente é aquele que prepara de maneira antecipada, para não ser pego de surpresa. Ei, presta atenção. Se prepara antecipadamente para não ser pego de surpresa. Isso é o prudente. Escute isso. Aquele que se prepara de maneira antecipada, precavido. O sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. É um atributo que você ganha do Senhor quando você se disponibiliza. Quem é, pois, o servo? Eu, Senhor, eu. Então Deus te abençoa com a fidelidade e com a prudência. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, Ele te dará qualidades que você outrora não tinha. Presta atenção, outrora você não tinha. Sabe por que você vem à igreja? Você é atraído por algo sobrenatural. É por isso que você está aqui. Você é atraído por algo sobrenatural. No seu inconsciente, você escuta o chamado do eterno, do bendito. É por isso que você veio, é por isso que você está aqui. Foi Ele que te trouxe aqui. Você pode reconhecer, levante a sua mão e dê glória a Deus. É por isso que você veio a esta casa. É por isso que você está com um vídeo ligado aí na sua casa, porque a voz do Altíssimo está chamando você. Aleluia! Pelo amor de Deus, comece a procurar possibilidades para você abençoar a casa de Deus. Comece a procurar possibilidades. Comece a olhar. Peça para Deus te dar olhar cirúrgico para enxergar as necessidades que o pastor não fala para você, que ninguém fala para você. Mas o Espírito de Deus, Ele fala. Quantos acreditam que Ele fala? Diga amém. Glória a Deus. Minha voz baixou aí. Joey, vê se você consegue me ajudar. O capítulo 12 de João, versículos 20 e 21, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Oh, glória. Obrigado, Deus. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, só menos um pouquinho, que era de Betsaida da Galileia,
e rogaram-lhes, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. O que está acontecendo aqui? Estou falando de que prudência é um atributo divino, amém? Prudência é um atributo de próprio Cristo. Prudente é aquele que se prepara antecipadamente. É aquele camarada que você não consegue pegá-lo de surpresa, porque enquanto você vem com a fubá, ele já fez o cuscuz e já comeu. Glória. Quem é baiano entende aí meu baianês. Enquanto você vem com a fubá, ele já fez o cuscuz, já comeu, sentou, já tomou um cafezinho. Glória a Deus. Prudente é isso. Jesus está na cidade de Betsaida, presta atenção aqui, no auge da sua fama, no auge do seu ministério. Olha o que é um homem prudente. Característica de Cristo é você viver expelindo características de Cristo através da sua vida. Ser um servo fiel e prudente é coisa incrível. Presta atenção. Betsaida, Jesus está lá, no auge do seu ministério e da sua fama, e de repente, diz o texto, aparecem os gregos, homens abonados, cheios do dinheiro. As pessoas se corrompem com dinheiro, não é assim? Isso é fato. E chega de repente uns gregos abonados, aparece aquela carruagem, aquela indumentária, e diz assim: olha, para os discípulos de Jesus, Filipe, eu quero falar com Jesus. Espera aí. Foram lá falar com Jesus. O texto é tão lindo, a Bíblia. O texto não diz o que aconteceu naquela reunião. Aleluia. Mas o texto nos dá a entender o ápice daquela reunião. Jesus diz assim: se o grão de trigo caído na terra não morrer, ficará ele só. Ele está falando dele, ele era o grão de trigo. Mas se ele morrer, salvará a muitos. Glória a Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo ali? Aqueles gregos naquela reunião, os gregos queriam comprar Jesus com muito dinheiro, lhe oferecendo assessoria, uma vida de fama e de muitas regalias. Mas o mestre era prudente, e sendo ele prudente, garantiu que ele pudesse rejeitar todas as propostas que estavam sendo, que estavam fora dos propósitos divinos. E Jesus não aceitou o dinheiro, a fama e as regalias que os gregos estavam lhe oferecendo, e não era pouca coisa. Preste atenção aqui, porque um homem prudente, ele anda preparado, ele se prepara de antemão. Jesus disse: eu vim para executar as obras que o meu Pai me enviou. Olhe para mim. Qual é a tua ocupação? Você vive para quem? Você existe para quê? É para você? Você existe para você? Você existe para você comer bem, dormir bem, fazer tudo de melhor para você? É para isso que você existe? Jesus tinha um propósito. E ele abriu mão de tudo. Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tinha bens materiais, não era apegado a absolutamente nada, mas algo não saía do seu coração: o plano de Deus, a cruz do Calvário, a sua morte na cruz, a salvação de todos quantos creem no seu nome. Levanta a sua mão e dê glória. Você foi alcançado por ele, porque ele foi prudente. Se ele naquele momento se mostrasse imprudente, eu e você não estaríamos aqui. Mas ele manteve o seu foco, ele manteve o plano de Deus para com a sua vida. Aleluia. A prudência garantiu para ele permanecer nos propósitos divinos. Quando
quantas pessoas que não estão mais vivendo os propósitos divinos já saíram, ó. Deus está dizendo para você: volte para os trilhos, volte para os átrios do Senhor, volte para o centro da vontade de Deus, porque Deus quer ver você no centro da sua vontade. Se você me ouve, diga amém. Amém, Jesus. Aleluia. Saiu do plano de Deus, saiu da vontade de Deus, porque faltou prudência. A prudência vai garantir você uma vida de comunhão com Deus. A prudência garantirá para você o cumprimento do seu ministério que você foi chamado. A prudência vai garantir a você a capacidades para que você permaneça no centro da vontade de Deus. Aleluia. Prudência é uma qualidade de Cristo. Você precisa continuar sendo um imitador de Cristo. Aleluia, porque a prudência garantirá para você viver o plano de Deus do começo, meio e fim da sua vida e do seu ministério. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A prudência do mestre garantiu que ele pudesse rejeitar as propostas de Satanás. Olhe para mim. Será que você tem tido capacidade para rejeitar as propostas que Satanás tem feito a você? Porque o diabo vive fazendo propostas o tempo inteiro, todos os dias. Nós somos bombardeados pelo inimigo das nossas almas, para não vivermos os planos de Deus e não fazermos a vontade de Deus. Sabe o que o diabo quer? Olhe para mim. Ele quer ver eu e você, que fomos chamados e vocacionados por Deus, na sarjeta, na lona, calado, com a boca calada, travada. É isso que o diabo quer. A prudência, Deus quer te dar prudência. Você quer receber nesta noite? Diga amém. Deus quer te dar prudência, que garantirá a você capacidade para você rejeitar qualquer prato de lentilha que vai tirar você da presença do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A prudência é um conceito divino para que os propósitos divinos sejam realizados. Não dá para realizar os propósitos divinos sem a prudência. É preciso ser prudente para que o Espírito de Deus realize tudo aquilo que Ele tem a realizar para você. No texto fica patente que o zelo do Senhor era por sua casa, mas Ele deixa a escolha a cada um de ser fiel ou infiel. Olhe para você mesmo. Você tem sido fiel ou infiel? Faça uma reflexão. Aproveita essa palavra que veio quente do céu para você. Você tem sido fiel ou você tem sido infiel para com Deus? E Deus hoje fala cara a cara com você. Qual que é a tua ocupação? A liberdade para servir como um bom servo. Fica muito claro. Versículo 46 e 47. A liberdade para servir como bom servo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aleluia. Existe uma recompensa para aquele que é fiel. Aleluia, glória a Deus. O mundo está abarrotado de recompensas, entre aspas. Os outdoors que o mundo revela
dela estão cheios de recompensa. Quantas recompensas você não já ouviu durante essa semana por telefone? Sabe aquela conversinha bonita? Mas sabe aquela conversa bonita? O Espírito Santo está dizendo para você: rejeita, porque não é Deus. Rejeita, seja prudente, olha para os céus, busca a vontade e a presença de Deus, porque Ele tem algo especial para você. Você está sensível à voz de Deus? Diga amém. Bendito seja o nome de Jesus. O Senhor está falando nesta noite contigo, porque Ele te dá a liberdade de servir como bom servo. Ele dá liberdade a você. Algumas pessoas têm Deus como um tirano, que vai pegar você e colocar na parede. E Deus não faz isso. Ele vai jogar no seu rosto. Isso Ele faz. Ele vai lançar no seu rosto. Ele vai fazer você pensar. Ele vai fazer encenações diante de você, para que você entenda que Ele está falando contigo. Pastor Luciano, aonde o senhor viu isso? Meu irmão, presta atenção. Deus usou o profeta Ezequiel para fazer encenações, cenas de teatro, sabe? Tira a roupa, fica só com a parte de cima, deita para um lado, para o outro. O que significava aquilo? Deus estava atraindo o seu povo e falando com o seu povo. Deus tem muitas maneiras de falar. Ele não vai deixar você que foi escolhido por Ele. Vou repetir: Ele não vai deixar você que foi escolhido por Ele sem que você entenda que Ele está te atraindo, sem que você entenda que Ele está falando contigo, sem que você entenda a voz dEle. Agora você escolhe dar ouvido à voz dEle ou à voz do seu próprio coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem ou da mulher. Pastor, mas eu estou apaixonado, apaixonada, sei lá. Eu espero que o Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para falar contigo. Seja prudente. Um homem prudente, uma mulher prudente vale muito mais do que uma cidade inteira. Um homem só prudente, uma mulher só prudente vale muito mais do que uma cidade inteira. A Bíblia diz que é muito mais poderoso quando um homem prudente de joelho do que o poder de uma bomba atômica. Eu não sei se você consegue imaginar nessa ótica. Mas presta atenção, Deus te dá liberdade para servir como um bom servo. Se você quiser, Ele vai te capacitar a isso. Só que você precisa se disponibilizar, como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor. E o texto diz assim: as recompensas, presta atenção, as recompensas de Deus são melhores do que qualquer recompensa que o mundo possa oferecer. Será que você tem fé para isso? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim como fiel e prudente. E qual é o alvo? A casa do Senhor. Bem-aventurado, eu quero traduzir para você entender melhor. Bem-aventurado o homem ou a mulher que se preocupa com a casa do Senhor e cuida da casa do Senhor, tem um carinho, um conceito com a casa do Senhor, porque será bem-aventurado quando o Senhor vier. Aleluia. Deus está em paz contigo, porque Ele pode contar contigo, e a obra continua, a obra avança, porque você é fiel e prudente. Você pode receber. Levante a sua mão e receba em nome de Jesus. Deus pode contar contigo. Levante a mão e receba no nome do Senhor Jesus. Existe uma recompensa, uma promessa de recompensa para todos aqueles que se disponibilizam a ser um bom servo, a dar o sustento para a casa do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, para me encerrar,
Em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Traduzindo, Paulo já estava preso, julgado, condenado e decretado. Iriam cortar a sua cabeça, tirar a sua cabeça. O imperador Nero fez isso, literalmente isso. E Paulo já sabia. Ele estava preso há tempo e condenado a ser decapitado. O diabo queria calar a boca do homem de Deus. Preste atenção aqui. E Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha a voz de um homem fiel e prudente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Oh glória! Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, oh glória, naquele dia. Tem pessoas que estão com medo de morrer, porque sabe que se morrer vai para o inferno e não vai ver a face do Senhor nunca mais. Mas Paulo não, ele tem uma esperança: a coroa da justiça me está guardada para aquele dia que eu irei me encontrar. Vão cortar a minha cabeça, mas eu me encontrarei com ele na glória. Oh aleluia! Você está entendendo? Levante a mão e glorifica a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Glória a Deus. Isso sim é o canto da vitória. Isso é um canto da vitória. Eu vou encerrar. O apóstolo Paulo guardava uma coroa de justiça. Ele guardava uma coroa de justiça no seu coração. O que é que você guarda no seu coração? Rancor? Ódio? Ressentimentos? O que é que você guarda no seu coração? Paulo guardava uma coroa de justiça. Deus irá me recompensar. Ele doou a sua vida para Deus. Ele viveu intensamente para Deus. No começo do seu ministério nós encontramos Paulo, olha aqui para mim. No início do seu ministério, da sua chamada, nós encontramos Paulo, Saulo de Tarso. Paulo estava lá, um homem importante na sociedade, membro do Sinédrio Judaico, o órgão mais importante do judaísmo. Paulo estava lá. Ele fazia parte da comissão judicial judaica. Ele estava lá, cheio de divisas, caminhava pelas ruas de Jerusalém o respeitado Paulo de Tarso. Quando Deus chamou ele, a vida dele mudou. O foco dele era a obra. O foco dele era ganhar almas. O foco dele era o reino. O foco dele era a casa de Deus. Nada era mais importante para Paulo a não ser a casa de Deus, a obra de Deus. Nada mais era importante para aquele homem a não ser Deus. Respirava Deus. Mudou, estudou, aprendeu diversos dialetos, inteligentíssimo, e de repente nós encontramos o apóstolo Paulo, um homem que antes de ser convocado e ministrado como apóstolo, nós encontramos ele sentado na sua mesa, na sua escritório, na sua cadeira, honrado, um homem com um respeitado, incrível. Muitas pessoas queriam copiá-lo. De repente ele abandona a sua cadeira, ele abandona o seu escritório, ele abandona a sua vida para viver para Deus.
Ele resolveu guardar uma coroa de justiça no seu coração para a eternidade. Para Paulo, muito melhor era a vida eterna do que a vida terrena. Para Paulo, a vida terrena era como um vapor que passa, e ele mesmo diz isso. Para ele, a sua vida não passava de um vermezinho pequeno diante de Deus, e ele disse isso nos textos sagrados, porque Paulo era um servo fiel e prudente que se importava com a obra de Deus, com a casa de Deus, com as almas que estavam perecendo e indo para o inferno. Onde que é o seu lugar em Deus? Fique de pé, por favor. Onde que é o seu lugar em Deus? O Espírito Santo está perguntando para você nesta noite: aonde é o seu lugar? O que você quer de Deus? O Espírito Santo fala ao meu coração. Tem pessoas que estão questionando Deus. Deus, eu queria isso, queria aquilo, queria isso. Ei, você acha que você pode questionar Deus? Deus está dizendo para você: cadê você? Quem é, pois, o servo? É um questionamento do Senhor. Eu vou encerrar a mensagem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Percebeu que o Senhor está questionando? Percebeu que Ele está jogando no rosto? Estou vendo. Quem é o servo fiel e prudente? Aleluia. Feche os teus olhos. Eu preciso orar por você. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, a palavra é tua, o poder é teu, a honra é tua, a glória é tua, tudo é teu, Senhor. Em nome de Jesus, venha realizar os teus propósitos na vida de cada um nesta noite, que recebeu esta palavra, que foi impactado por esta palavra. Venha, Espírito de Deus, realizar, transformar vidas. Venha operar, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que se eu te obedecer, onde está você que precisa se reconciliar com Cristo? E se tua voz eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite que queira reconciliar com Cristo? Guardar, tem alguém nesta noite que queira aceitar a Cristo como Salvador, ou se reconciliar com Ele? Hoje o Senhor te chama. Quem é, pois, o servo fiel? Tem alguém aí na internet? Tem alguém aí no YouTube teu favor vai me que queira se reconciliar? Alcançar. Eu quero orar por você. Eu sei, pois eu confio na. Se entregue hoje. Hoje é o dia de você se entregar. Hoje é o dia de você se entregar de corpo, alma e espírito. Se entregue para Ele. Ele está aqui. Sinta a presença dEle. Levante as tuas mãos para o alto. Adore até o fim. Enche-me com teu Espírito. Derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em nós, Senhor, a tua unção. Eu